Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, o papo é sobre uns casos cabeludos de jogadores que foram banidos do futebol. 7 histórias de quem tinha tudo para brilhar, mas acabou dando um passo maior que a perna. Preparei um conteúdo daqueles de deixar a gente de cabelo em pé, pensando, cara, como assim? Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá! Começamos com o cara, o mito, o Diego Armando Maradona, um dos maiores nomes da história do futebol. Mas até os maiores erram, né? Em 1994, durante a Copa do Mundo, o Maradona foi pego no exame antidoping para efedrina. Foi um baque mundial. O Dieguito alegou que a substância estava num remedinho para emagrecer, mas a FIFA foi dura na queda e baniu o craque argentino por 15 meses. A imagem do Maradona saindo de campo de cabeça baixa ficou marcada na memória dos fãs. Era o fim melancólico de uma era, a queda de um ídolo. E por falar em cair em tentação, vamos mergulhar na história de Joey Barton. Vamos falar do Joey Barton, famoso tanto pelo talento quanto pelas confusões. Ele era um jogador que sempre chamava a atenção, seja dentro ou fora de campo. Em 2017, ele foi banido por 18 meses, por um motivo que a gente vê direto por aqui, apostas. Isso mesmo, apostas em jogos de futebol. O cara foi pego apostando em jogos de futebol, inclusive do próprio time. Imagine a pressão e a controvérsia que isso gerou. Foram mais de 1.260 apostas, ao longo de 10 anos. Aí não deu, né? A quantidade de apostas era simplesmente absurda. A Federação Inglesa de Futebol colocou o pé na porta e baniu o Barton. Eles não podiam deixar isso passar em branco. Ele até alegou que era viciado em apostas e precisava de ajuda, mas já era tarde. A confissão veio tarde demais para evitar a punição. A punição foi de 18 meses de suspensão e uma multa daquelas. Uma lição dura, mas necessária. O caso do Barton serve de alerta para quem pensa que jogador não curte um joguinho de azar. É um lembrete de que até os melhores podem cair em tentação. Hoje, Joey Barton reflete sobre seus erros e tenta seguir em frente, mas sua história fica como um aviso para todos no mundo do futebol. E quem não se lembra daquela voadora do Eric Cantona que mais parecia um golpe de filme de ação? Em 1995, o Cantona, jogando pelo Manchester United, foi expulso e começou a ser xingado por um torcedor do Crystal Palace. O francês, conhecido pelo seu temperamento explosivo, não pensou 2 vezes. Pulou a grade e meteu uma voadora no peito do torcedor. A confusão se formou e as câmeras gravaram tudo. A imagem do Cantona acertando a voadora rodou o mundo. Paulo Rossi, um dos maiores atacantes da Itália, era conhecido por sua habilidade e precisão em campo. Ele conquistou fãs ao redor do mundo com seu talento. Mas, em 1980, sua carreira sofreu um grande abalo. Ele acabou se metendo numa enrascada daquelas. Rossi se envolveu no escândalo Totonero, um dos maiores escândalos do futebol italiano, junto com outros jogadores renomados da época. Eles foram acusados de participar de um esquema de apostas ilegais e manipulação de resultados, abalando a confiança dos torcedores. A investigação revelou que o grupo recebia uma grana preta para entregar jogos, comprometendo a integridade do esporte. O Rossi sempre jurou de pés juntos que não tinha nada a ver com a história, afirmando sua inocência em várias entrevistas. No entanto, as provas falavam mais alto, com documentos e testemunhos que o incriminavam. O resultado foi uma dura punição. 3 anos de suspensão, que depois foram reduzidos para 2 anos. Essa punição acabou com o sonho do Rossi de jogar a Copa do Mundo de 1982, um golpe devastador para qualquer jogador. Mas Rossi não desistiu. Ele voltou aos campos com determinação, provando seu valor e reconquistando a confiança dos fãs. Sua resiliência e talento o levaram a se tornar um dos maiores ícones do futebol italiano.
deixando um legado inesquecível. E falando em sonhos interrompidos, a história do Adriano Imperador é de dar tristeza. Ele era um jogador que tinha tudo para ser um dos maiores de todos os tempos. O cara era um fenômeno em campo, mas fora dele, a vida era bem diferente. Adriano tinha uma habilidade incrível, driblava adversários com facilidade e fazia gols espetaculares. No entanto, a depressão, o alcoolismo e o envolvimento com drogas acabaram com a carreira do imperador. Ele enfrentava batalhas internas que poucos podiam ver. Ele começou a faltar nos treinos, a cair na noite, e sua vida pessoal começou a desmoronar. As festas e as baladas se tornaram uma constante. Em 2009, após uma briga feia com a namorada, abandonou a concentração da Inter de Milão e voltou para o Brasil. Esse foi um ponto de virada em sua carreira. A diretoria do clube italiano ficou furiosa e rescindiu o contrato do Adriano. A decisão foi um choque para muitos fãs que ainda acreditavam em seu talento. Ele ainda tentou voltar a jogar em outros clubes, mas nunca mais foi o mesmo. A chama que um dia brilhou intensamente, agora estava apagada. O imperador viu seu império ruir por conta de suas próprias escolhas. Ele refletia sobre o que poderia ter sido, mas o tempo não volta. Sua história serve de lição sobre os perigos que cercam a vida de um atleta de alto nível. Ebbe Sand, atacante dinamarquês, estava lá no auge da carreira quando foi pego num escândalo de doping em 2004. O resultado do exame deu positivo para nandrolona, um anabolizante proibido no esporte. O Sand se defendeu dizendo que a culpa era de um suplemento alimentar contaminado. Mas a Federação Dinamarquesa de Futebol não acreditou muito, não. Punição: 1 ano de suspensão. A mancha na carreira do Sand foi inevitável, e ele nunca mais se livrou da fama de dopado. Triste, né? Ver a carreira ser definida por um erro que, segundo ele, não cometeu. Carlos Tevez, o atacante argentino, era outro que colecionava títulos e polêmicas na mesma proporção. Em 2011, jogando pelo Manchester City, o Tevez se recusou a entrar em campo durante uma partida contra o Bayern de Munique. As câmeras flagraram o argentino discutindo feio com o técnico Roberto Mancini. A treta foi gigante e o Tevez acabou afastado do elenco, multado e, por fim, negociado com a Juventus. O caso, que ficou conhecido como Tevez Affair, arranhou a imagem do jogador e mostrou seu lado rebelde. E aí, galera, depois dessa sequência de histórias pra lá de polêmicas, fica a reflexão. O que podemos aprender com tudo isso? Por trás da glória, da fama e do dinheiro, o futebol é um jogo de escolhas. E vimos como a pressão, o vício e a falta de controle emocional podem levar até os maiores craques para o fundo do poço. As histórias que contamos hoje servem de alerta, especialmente para os jogadores mais jovens. A história não perdoa, e um único erro pode ser fatal.